Olá, meu amigo, que bom ter você aqui no nosso canal Mistérios da Mente. Olha só que papo bom a gente vai ter hoje. Já parou para pensar que as conexões que a gente busca com outras pessoas, especialmente aquelas mais íntimas, podem ser muito mais do que a gente imagina? A gente vai desvendar os mistérios por trás do desejo e das relações, tirando umas ideias bem interessantes de um cara que entendia muito da alma humana. Fica com a gente até o fim. E se gostar do papo, já sabe, se inscreve no canal para não perder as próximas conversas que a gente vai ter por aqui. Você já sentiu que o desejo por alguém, aquela vontade que aperta o peito, vem de um lugar bem mais lá no fundo do que apenas o corpo? Muita gente jura de pé junto que a intimidade é só uma questão de pele, um roçar de mãos, um abraço apertado. Mas tem algo a mais nesse balaio, algo que se mexe por dentro e que, por vezes, a gente nem sabe explicar o que é. É como se existisse uma corrente invisível ligando a gente a histórias que não são só nossas. Imagine que, bem lá no fundo da nossa essência, carregamos um baú de tesouros com memórias antigas, cheias de símbolos, emoções à flor da pele, medos que nos arrepiam e desejos que teimam em não nos largar. Esses sentimentos vêm de tempos imemoriais, de gerações que vieram antes de nós, de experiências humanas que, pasme, se repetem feito eco. E acredite, um dos símbolos mais poderosos nesse repertório é, sem dúvida, a própria sexualidade. Quando a gente se entrega de verdade num momento de intimidade, não é só o corpo que está em jogo. É uma tentativa, ainda que a gente nem se dê conta, de encontrar aquela peça que falta no nosso quebra-cabeça interno, uma busca por completude, por uma conexão que vale a ouro. Parece que o encontro de duas almas, o feminino e o masculino, anseia por uma união que vai muito além do toque, que alcança o coração e o espírito. Quando alguém busca essa tal de intimidade, muitas vezes não está só à caça de um prazer fugaz. Por trás dos panos, sem nem perceber, essa pessoa está clamando para ser vista, para ser compreendida, para ser acolhida como um ninho. É uma ânsia de se sentir viva, inteira, parte de algo maior. E, meu caro, isso é um bocado mais profundo do que qualquer carícia pode alcançar. Contudo, com o tempo, a gente acaba se distanciando dessa profundidade. Aprendemos a dar com os burros na água, a seguir o impulso sem pensar, a buscar o outro por pura carência, por mero costume ou vício. E num piscar de olhos, o desejo vira uma água rasa. A intimidade se transforma em um fardo ou em cobrança, e o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. O corpo ainda está ali, mas a alma, essa já não se entrega mais. E tudo isso se desenrola nos bastidores, no invisível, naquele lugar onde os símbolos reinam. Ainda assim, lá no fundo, aquela corrente invisível continua a nos guiar, a nos lembrar, a todo instante, que existe algo maior, mais genuíno. A questão é que nem sempre a gente para escutar. A sexualidade, nesse contexto, é como uma ponte, um elo entre o que somos por dentro e o que mostramos ao mundo. Quando essa ponte é construída com consciência, a intimidade deixa de ser só um alívio e se transforma num espaço de cura, de encontro e de pura transformação. O mais bonito dessa história é perceber que no fundo do poço, todos nós carregamos essa sabedoria. Mesmo que ela fique adormecida, mesmo que a gente tenha esquecido por um tempo, o desejo por uma conexão de verdade ainda pulsa forte. E é por isso que, mesmo sem saber muito bem como, a gente continua a tentar se aproximar, a tocar, a amar. Existem momentos na vida em que a gente pisa no freio, silencia o barulho e escuta algo que remexe lá dentro, algo que parece brotar de um lugar que não é pura lógica. E nessas horas, uma voz lá do fundo, calma e firme, mas cheia de verdade, se manifesta. Essa voz representa a parte mais antiga da nossa mente, aquela que carrega a intuição, o bom senso, um aprendizado que não veio só dos livros, mas da escola da vida. É como se uma presença interna, em meio ao rebuliço, nos dissesse: olhe mais fundo.
Nem tudo é o que parece. Quando nos pegamos em padrões rasos, em relações que parecem um disco riscado, ou em vazios que se disfarçam de prazer, é essa sabedoria antiga que tenta nos sacudir. Ela não faz barulho, não força, abarra, mas sussurra com aquele tom de quem já viu de tudo um pouco, com uma sabedoria que só o tempo e as dores podem dar. Sabe quando a gente sente que está tudo no lugar, mas ainda assim algo não se encaixa? Quando a intimidade esfria, mesmo com o carinho batendo à porta. O velho sábio que vive em nós não vê isso como um fracasso. Pelo contrário, ele enxerga um sinal, um convite para ir além do óbvio. Às vezes, o X da questão não está no outro, nem diretamente em nós, mas na falta de escuta, na ausência de profundidade. A gente esquece que o outro é muito mais que um corpo, que a presença exige mais do que apenas estar junto fisicamente. Ela exige entrega, conexão, um silêncio compartilhado, uma escuta que seja de verdade. E quando a gente se desconecta dessa sabedoria interna, ficamos à mercê do falatório de fora. Tentamos resolver tudo com truques, com atalhos, com conselhos expressos. Mas o verdadeiro entendimento vem de dentro. Ele brota daquela parte da alma que sabe esperar, que não tem pressa de ter respostas, que valoriza o que é sutil. Essa sabedoria vive em cada um de nós. Não importa a idade, o gênero, a história. Ela aparece quando a gente para de procurar, lá fora, o que só pode ser encontrado aqui dentro. Quando sentimos de verdade que algo precisa mudar, não no outro, mas na forma como nos relacionamos com o outro e com a gente mesmo. E às vezes, tudo o que precisamos fazer é escutar. Não com os ouvidos, mas com o coração quieto, porque no silêncio a sabedoria ecoa. É como se dentro de cada um de nós morasse um reflexo do outro. E é por isso que o amor pode ser um nó, tão profundo e ao mesmo tempo tão enrolado. A questão é que, muitas vezes, sem a gente se dar conta, acabamos jogando esses aspectos internos nas outras pessoas. Um rapaz, por exemplo, pode se encantar por uma moça porque enxerga nela uma parte de si que ele não conhece ou não alcança, sua própria sensibilidade. O problema é que ele pensa que ela é quem possui aquilo, e não ele. E isso é uma receita para a dependência, para a idealização, um verdadeiro castelo de cartas. O mesmo se aplica à moça. Ela pode admirar um homem porque vê nele a firmeza, a clareza, ou a presença que sente falta em si mesma. Mas, de novo, ela acha que é ele quem tem que trazer isso para a vida dela. Aí, quando o tempo passa e os dois começam a mostrar as caras de verdade, com suas falhas, seus limites e suas dúvidas, a frustração bate à porta. A gente sente que o outro virou a casaca, que já não é como antes, mas, na verdade, o que desmoronou foi a projeção, aquela imagem que a gente construiu sobre o outro. E esse momento, embora seja um baita desafio, é também crucial, porque é aí que a relação pode se erguer. Quando a gente para de esperar que o outro nos preencha e começa a olhar para dentro, a pergunta muda. Não é mais o que ele tem que me falta, mas sim, porque eu não reconheço isso em mim. O crescimento de verdade acontece quando a gente une essas duas forças dentro de si. Quando um homem aceita sua sensibilidade sem vergonha. Quando uma mulher reconhece sua força sem medo. E quando os dois param de se ver como metades e começam a se relacionar como inteiros. Numa relação assim, o toque ganha um sentido novo. A conversa é mais limpa. O silêncio não incomoda, porque não existe mais a expectativa de que o outro tape um buraco que é só nosso. Existe espaço para um encontro genuíno, onde cada um aparece como é, e não como o outro gostaria que fosse. E é nessa união silenciosa, nesse espelho interno, que os relacionamentos começam a ganhar profundidade. Porque o amor, quando nasce de dentro para fora, não é carência, é uma escolha. A maioria das pessoas fala de desejo como se fosse uma coisa puramente de carne e osso, uma reação do corpo, um impulso fugaz. Mas quando a gente olha com mais carinho,
percebe que o desejo não é só do corpo, ele é da alma. Não estamos falando de um conto de fadas, nem de devaneios. Estamos falando daquela vontade profunda de se entrelaçar, de se fundir, de ser um só com o outro. O desejo, nesse sentido, não é algo sujo, mas uma linguagem, um símbolo, um chamado que vem de dentro, dizendo que a nossa alma quer encontrar outra alma. É por isso que, às vezes, a gente sente um desejo ardente em momentos que não tem nada a ver com o toque em si. Às vezes, é um olhar que se encontra, uma presença que paira, uma conversa que acende algo que vai além da atração, algo que remexe com a nossa identidade, que toca a nossa sensibilidade, que nos faz querer entregar mais do que o corpo, querer entregar quem a gente é. Mas para que isso aconteça, o ambiente precisa ser um porto seguro, não apenas no sentido físico, mas emocional. O desejo só desabrocha de verdade quando a gente sente que pode se soltar, que não será julgado, que há espaço para a vulnerabilidade, quando há acolhimento, quando há escuta, quando há respeito. E é aí que muitas relações começam a naufragar. Porque quando a intimidade vira rotina, quando a crítica é uma constante, quando a gente se sente sob os holofotes e não abraçado, o desejo se encolhe. Ele não some do mapa, mas se esconde, fica ali adormecido, esperando o momento em que o coração vai voltar a se sentir livre como um passarinho. O desejo é como uma ponte entre o que a gente sabe e o que a gente ainda não entende. E isso é uma sacada e tanto, porque muitas vezes o que a gente chama de química com alguém, na verdade, é a nossa intuição reconhecendo uma chance de cura, de crescimento, de transformação. Mas o desejo também exige presença. Não dá para viver no modo automático, no piloto automático das relações. O corpo até pode seguir a partitura, mas a alma, a alma percebe quando não é vista, quando não é tocada de verdade, e ela vai embora sem fazer alarde. Por isso, quando o desejo verdadeiro aparece, aquele que é profundo, ele deve ser ouvido com atenção. Ele carrega mensagens que vão muito além do prazer imediato. Ele pode estar dizendo: aqui tem algo para ser vivido, ou até aqui tem algo para ser curado, porque o desejo é uma forma da alma se mexer. E quando a alma se move, o mundo inteiro vira de cabeça para baixo. Sabe aqueles momentos em que, do nada, uma palavra machuca mais do que devia? Ou quando um simples gesto do outro parece uma flecha direta, mesmo que ele não tenha tido essa intenção? Isso não acontece por acaso. São como pontos sensíveis na nossa mente, feridas antigas, que ainda não se fecharam e que continuam vivas, reagindo à menor provocação. Essas feridas vêm de experiências que muitas vezes a gente nem lembra conscientemente. Uma rejeição na infância, uma sensação de que foi deixado de lado, um amor que não teve um bom final, uma crítica que ficou ecoando por anos. E quando entramos num relacionamento, essas feridas não ficam na porta esperando. Elas entram junto e, mais cedo ou mais tarde, dão o ar da graça. O problema é que a gente vive culpando o outro por reações que, na verdade, brotam lá de dentro. A pessoa faz um comentário qualquer e, de repente, a gente explode, ou se fecha como uma ostra, ou se sente um grão de areia, acha que foi o outro que nos fez sentir assim. Mas, na verdade, ele só encostou sem querer em algo que já estava machucado. Quando o assunto é intimidade, o negócio fica ainda mais delicado, porque o espaço da intimidade é onde a gente está mais vulnerável, mais exposto. E se há dor ali dentro, ela vai se manifestar. Vai aparecer como falta de desejo, como insegurança, como medo de se entregar. Vai surgir em forma de crítica, de resistência, de silêncio sepulcral. Por isso, entender essas feridas não é um exercício de caça às bruxas. É um atalho para a libertação. Quando a gente coloca o dedo na ferida e vê de onde vêm essas reações, quando reconhece o que ainda incomoda, a relação vira outra. Porque, em vez de reagir no automático, a gente começa a responder com consciência.
Em vez de se defender com unhas e dentes, a gente pode se abrir. Em vez de atacar, a gente começa a conversar. E olha, isso não é moleza. É um processo que às vezes vem carregado de raiva, de vergonha, de vontade de sumir. Mas também é nesse processo que reside a verdadeira transformação. Porque quando a gente começa a curar essas feridas internas, o amor que oferecemos e o amor que aceitamos também tomam uma nova forma. A pessoa que antes parecia um ponto no horizonte pode, de repente, se tornar mais próxima, porque você não está mais olhando para ela com os olhos da sua dor. Você está enxergando com mais clareza, com mais presença. E isso abre espaço para um tipo de conexão que não se baseia na necessidade, mas na escolha. Aquilo que dói, se olhado com bravura, pode se transformar na ponte que leva a um relacionamento mais verdadeiro com o outro, mas também com você mesmo. Tem uma parte da gente que a gente evita olhar como o diabo foge da cruz. Aquela parte que sente raiva, inveja, ciúme, preguiça, orgulho. Aquela que tem medo de não ser amada, medo de ser enganada, medo de não ser o bastante. Essa parte é a nossa sombra, e ela mora em todos nós, inclusive dentro dos relacionamentos. A sombra não é o lado do mal. Ela é o que está escondido. São os sentimentos, desejos e reações que a gente aprendeu a guardar as 7 chaves porque não são bonitos, não são aceitáveis, não combinam com a imagem que a gente quer passar. E o mais engraçado é que mesmo tentando esconder, essa sombra dá as caras. Ela aparece nas críticas constantes ao parceiro, na necessidade de ter as rédeas, na manipulação sutil, na frieza que surge do nada, ou até naquele desejo oculto que a gente finge que não sente. A sombra está ali, e quanto mais a gente tenta negar, mais forte ela fica. Nos relacionamentos, ela é uma presença silenciosa. Por fora, tudo parece um mar de rosas, mas por dentro, há conflitos que ninguém resolveu, palavras engolidas, julgamentos disfarçados. E a gente vai empurrando isso para debaixo do tapete até que uma hora a bomba explode. A sombra cobra o preço do silêncio. Tudo aquilo que você não reconhece em si, você acaba jogando nas costas do outro. Acusa ele de ser egoísta, mas não percebe sua própria dureza. Reclama da frieza dele, mas não vê o seu medo de se abrir. A sombra faz isso. Ela nos deixa cegos para nós mesmos, mas não é para ter medo dela. Pelo contrário, quando a gente aceita olhar para essa parte escondida, quando tem a coragem de reconhecer os próprios limites, começa um processo de honestidade interna. Isso muda tudo na relação, porque aí você para de esperar que o outro carregue o peso das suas projeções. Começa a falar com mais clareza, a se mostrar de verdade. Fica mais fácil pedir desculpas. Fica mais possível perdoar. Porque você entende que o outro também tem uma sombra e que amar alguém não é ignorar isso. É aprender a conviver com o que é real. Num relacionamento de verdade, não existe a perfeição, existe presença. Existe a vontade de crescer juntos, mesmo quando é desconfortável. E a sombra, quando reconhecida, deixa de ser uma ameaça e vira um atalho para o autoconhecimento. Ela mostra onde dói, sim, mas também mostra onde ainda há espaço para a cura. E se tem algo bonito nisso tudo, é saber que amar não é encontrar alguém sem falhas, é encontrar alguém disposto a ver junto com você o que está escondido, e mesmo assim continuar. A gente cresce ouvindo que amor é encontrar a outra metade, como se faltasse um pedaço, e a gente precisasse de alguém para se sentir inteiro. Mas a verdade é que o verdadeiro amor não acontece quando 2 metades se juntam. Ele acontece quando 2 inteiros se encontram. E esse processo de se tornar inteiro é a individuação. Individuar-se é um caminho que se faz por dentro. É olhar para si, se conhecer de verdade, reconhecer o que é seu e o que você só pegou emprestado dos outros, da família, da sociedade, das cicatrizes. É descobrir quem você é, além dos papéis que te deram. E isso, por mais que pareça mentira, é o que mais impacta na forma como você ama.
Porque pensa bem, se você mergulha num relacionamento sem saber quem é, acaba virando uma espécie de camaleão, se moldando ao que o outro espera. Você começa a agir para agradar, para não perder, para ser aceita. E aos poucos, vai se afastando de si mesma. Vai deixando de ouvir seus próprios desejos, suas próprias necessidades. E isso cansa, isso adoece o amor. Por outro lado, quando você está nesse caminho de individuação, começa a fazer escolhas mais conscientes. Não fica mais num relacionamento só por medo da solidão. Não busca alguém para te resgatar, mas para caminhar junto. Porque você já entende que ninguém vai preencher aquilo que você ainda não reconheceu em si mesma. E esse tipo de amor é outra coisa. Ele é mais sereno, mais amadurecido. Ele sabe respeitar o tempo do outro. Ele sabe dizer não, sem culpa e sim, sem se anular. Ele sabe ficar, mas também sabe ir embora, se for o caso, porque ele não brota da carência. Brota do encontro entre duas almas que estão se construindo e não tentando se consertar uma à outra. Toda relação verdadeira nos chama a crescer. E crescer, meu amigo, dói, porque para crescer a gente precisa deixar coisas para trás. Medos, expectativas, ilusões. O amor, nesse sentido, não é um refúgio, ele é um espelho. Ele mostra onde ainda falta coragem, onde ainda falta escuta, onde ainda falta verdade. E o mais belo é que quanto mais você se aproxima de si, mais livre o outro fica também. Você para de exigir que ele seja, o tempo todo, o que você precisa. E isso abre espaço para um tipo de amor que é uma raridade. Aquele que aceita o outro como ele é, sem tentar moldar, sem tentar salvar, sem precisar prender. Amar, no fundo, é permitir que o outro também se individue. É caminhar lado a lado, sem grudar, sem sufocar, mas com presença, porque a verdadeira conexão não está em se perder no outro, está em se encontrar com o outro. Tem uma coisa que pouca gente pega de primeira, mas que vira qualquer relação de cabeça para baixo. O silêncio também fala. E quando o assunto é intimidade? Às vezes o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Vivemos numa era onde tudo precisa ser dito, explicado, justificado o tempo todo. E claro, a comunicação é fundamental. Mas existe um cantinho mais delicado, onde o silêncio se torna tão ou até mais importante que a fala. E esse cantinho é o da escuta, a escuta de verdade, presente, vibrante. Muitas vezes, o que nos falta não é uma resposta, é um acolhimento. É alguém que consiga simplesmente estar ali ouvindo, sem corrigir, sem cortar a fala, sem apressar. Porque existe um tipo de escuta que cura, aquela que não quer consertar, mas apenas acompanhar. E dentro de um relacionamento, essa escuta é sagrada, não só quando o outro está na fossa ou em crise, mas também nos momentos mais simples. Escutar o que a pessoa não diz, perceber o que está por trás do gesto, do olhar, do cansaço, escutar com o corpo inteiro, com o coração aberto. E o silêncio verdadeiro, não é o da ausência, é o da presença tranquila. É estar ao lado do outro sem precisar encher o espaço com palavras. É segurar a mão e dizer, eu tô aqui, sem abrir a boca. É olhar nos olhos e sentir que ali existe um lugar seguro, mesmo sem prometer nada. Esse tipo de silêncio é raro como pão quente, porque exige confiança. Exige que a gente não fuja do que incomoda. Às vezes, o silêncio revela coisas que as palavras escondem. Às vezes, ele mostra que o outro está virando as costas, mesmo dizendo que está tudo bem. E, ao mesmo tempo, às vezes, o silêncio mostra que não é preciso fazer nada. Só estar. Ali já basta, já é um colírio. Na intimidade, escutar é mais do que ouvir. É abrir espaço dentro de si para o outro existir. Sem pressa, sem julgamento, sem tentar mudar. Isso vale também para escutar a si mesmo, porque tem momentos em que o corpo fala, a alma grita e a gente se acostuma a ignorar. A intimidade começa dentro da gente,
na escuta interna. A intuição fala o tempo todo nos sonhos, nas sensações, nos apertos, mas para ouvir a gente precisa silenciar. Não é o silêncio da indiferença, é o da atenção plena, da escuta que toca fundo, que revela, que acolhe. E quando esse silêncio entra na relação, ele transforma o toque, o olhar, até o jeito de discordar, porque tudo passa a ter mais escuta, mais presença, mais intenção. E isso é a base da intimidade real, aquela que não depende do quanto se fala, mas da qualidade do que se sente. Relacionamentos muitas vezes passam por momentos difíceis, em que parece que tudo está indo para o ralo. A chama que antes queimava com fervor pode diminuir, a conexão pode parecer perdida, e a gente se pergunta com um nó na garganta: será que chegou ao fim? Existe um conceito potente chamado morte simbólica. Não é uma morte literal, claro, mas uma morte interna. A morte do que já não serve mais, do eu antigo dentro da relação. Essa morte simbólica é dolorosa. A gente perde expectativas, ilusões, sonhos que tinha para o outro e para a relação. Pode sentir medo, tristeza, até uma raiva danada. É como se um ciclo estivesse se fechando. Mas essa morte é também um trampolim para que algo novo venha à luz. É a chance para a transformação. Quando um relacionamento atravessa essa crise profunda, ele pode escolher morrer de vez ou renascer das cinzas. Se os dois não têm a coragem de encarar essa morte interna, a relação empaca, repetindo os mesmos passos que já não dão em nada. Mas se houver essa bravura, o que parece um ponto final pode ser um recomeço. É como a lagarta que precisa virar uma gosma para se transformar em borboleta. A transformação acontece no silêncio dessa morte simbólica, quando as defesas caem, quando a gente joga fora as máscaras e encara o que realmente somos, com nossas dores, medos e limites. Nessa hora, o amor deixa de ser uma fantasia e vira algo mais tangível, mais profundo. O amor passa a ser a aceitação de si mesmo e do outro. Não aquele amor que só quer o lado bom, mas o amor que abraça as imperfeições, que aceita o fluxo da vida. Essa transformação é parte do processo de individuação, não só individual, mas também do casal. Porque para que a relação cresça, ambos precisam passar por suas próprias mortes internas e renascimentos. Não é fácil. Requer coragem, humildade e paciência. Mas é aí que a beleza se esconde. No meio da escuridão, pode surgir uma nova luz, uma conexão que não depende mais do desejo passageiro nem da idealização, mas de um vínculo genuíno de respeito e presença de verdade. E isso muda tudo, porque o amor que nasce depois da morte simbólica é mais forte, não porque é perfeito, mas porque é autêntico. O amor não é um destino, nem uma linha reta. É uma jornada que se desenrola aos poucos, cheia de descobertas, desafios, tombos e recomeços. Amar é, antes de tudo, um processo de consciência, um convite constante para crescer, para se conhecer melhor, para ser mais genuíno. Cada relação é um universo à parte, e o que funciona para um casal pode não funcionar para outro. Mas tem uma coisa que é universal. O amor verdadeiro exige presença. Presença para o outro, para você mesmo e para tudo o que acontece no meio do caminho. Presença para o silêncio e para o barulho, para a luz e para a sombra. E essa presença só nasce quando a gente aceita que não sabe de tudo, que vai errar, que vai precisar se reinventar. Porque a gente não ama o outro de um jeito fixo e imutável. A gente ama o outro enquanto a gente também se transforma. Isso significa que o amor é um processo vivo, dinâmico, que exige coragem para olhar para dentro, para assumir responsabilidades emocionais, para abrir espaço para o outro ser quem ele é, com todas as suas imperfeições. Mas também é um convite para se libertar das expectativas, dos julgamentos, das comparações, para se entregar ao momento, ao encontro, ao que é real,
E é nesse espaço que a intimidade verdadeira floresce. Por fim, o amor é um caminho de individuação, não só para o casal, mas para cada pessoa que faz parte dessa relação. É um convite para que a gente não se perca tentando ser o que o outro quer, mas para que a gente se encontre sendo quem realmente somos. E quando isso acontece, o amor deixa de ser só uma história para virar uma jornada compartilhada, um aprendizado constante, uma dança onde dois corações batem juntos, respeitando o tempo, o espaço e a essência de cada um. E essa jornada, meu amigo, minha amiga, não tem fim. Ela continua dia após dia, momento após momento. E enquanto a gente estiver disposto a caminhar, o amor estará sempre se transformando, mais profundo, mais verdadeiro, mais livre. Curtiu essa jornada pelas profundezas do amor e das relações? Se essa conversa tocou seu coração e acendeu alguma luz, não deixe de curtir este vídeo e, claro, se inscrever no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que fazem a gente pensar e crescer. Deixe seu comentário. Também adoraríamos saber o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo.